Vamos começar, então, a segunda parte deliberativa da nossa reunião de hoje, aqui na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Faço questão de, mais uma vez, registrar a importante audiência que tivemos com o embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, um brasileiro que, pela primeira vez, ocupa essa, como eu usei o termo, cobiçadíssima posição que representa um conjunto de 164 países, que é a Organização Mundial do Comércio. Ele acabou de ser reeleito e deve começar o seu segundo mandato, que também é inédito, a partir de 1º de setembro deste ano, e que tem duração de mais 4 anos. Então, dando início à segunda parte da nossa reunião, submete à apreciação do Senado Federal, eu vou ao item 1, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição Federal e com o artigo 39, combinado com o artigo 41 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do senhor Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, ministro de primeira classe, da carreira de diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Suriname. Autoria, Presidência da República, relatora, senadora Ana Amélia, está pronto para a deliberação. Nesta reunião, ocorrerá a leitura do relatório nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado. Concedo a palavra à senadora Ana Amélia para proferir o seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senador Jorge Viana, caros colegas, senador Cristóvão Buarque. O currículo do indicado para representar o Brasil no Suriname, ministro Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, tem um currículo extraordinário, como todos os diplomatas que são submetidos a essas indicações para essas missões relevantes. Penso que seja interessante aí sublinhar a missão aonde ele vai, Suriname, e qual é o papel dessas relações. A questão é que a mensagem presidencial veio acompanhada de um sumário elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o Suriname, informando que as relações bilaterais com o Brasil, inclusive com cronologia e todos os aspectos mais importantes, com um território de 163.820 quilômetros quadrados de extensão, o Suriname é o menor país da América do Sul. O país é limitado a leste pela Guiana, ao sul pelo Brasil, a oeste pela Guiana Francesa e ao norte pelo Oceano Atlântico. O país tem cerca de 585 mil habitantes e a população, que é variada cultural e etnicamente, concentra-se, em sua maioria, ao redor da capital, Paramaribo. Destaca-se o contingente importante de descendentes de africanos, indianos e chineses, ou seja, Suriname é cosmopolita. O país tornou-se independente no Reino dos Países Baixos em 1975 e comemora sua data nacional no dia 25 de novembro. Seu produto interno bruto, em valor de compra, em 2015, ficou em 9,5 bilhões de dólares, o que lhe propicia um PIB per capita de 17.052 dólares, também calculado pelo poder de compra. A expectativa de vida média de sua população é de 71 anos e o IDH de 2015 foi de 0,714, o que o coloca em 113º lugar no ranking mundial. A cooperação brasileira com o Suriname iniciou-se após a independência do país em 75. Apesar da fronteira comum de 593 quilômetros, a região limítrofe apresenta baixa densidade demográfica e não possui ligação viária entre os dois países por ser coberta por barreiras naturais, Serra de Tumucumaque e Floresta Equatorial, e por áreas de preservação ambiental indígena. A presença de significativa comunidade brasileira no Suriname, cerca de 15 mil pessoas, traz importante componente humano para as relações bilaterais. Em 2016, a corrente de comércio totalizou 27 milhões de dólares, sendo
26,6 milhões de exportação e apenas 0,4 milhões de importação. Apesar do baixo volume de exportações, a pauta é relativamente diversificada. Já a pauta de importação se concentra em poucos produtos, entre os quais alumina calcinada e farinha de trigo, ademais de vendas esporádicas de arroz surinamês. A cooperação técnica ocupa lugar de destaque nas relações bilaterais. Ao longo dos últimos anos, desenvolveu-se sob o marco legal dos acordos complementares ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Brasil e o Suriname, assinado em maio de 2012, projetos e iniciativas de cooperação em áreas como saúde, gestão de recursos hídricos, agricultura sustentável, zoneamento agroecológico, mapeamento geológico, fortalecimento de instituições públicas, segurança pública e defesa. A imigração é outro tema importante na agenda bilateral. Os brasileiros formam um contingente relevante de imigrantes no Suriname, provenientes principalmente do Maranhão e do Pará. Muitos vão ao Suriname para trabalhar em garimpos no interior do país. A economia do Suriname tem como base o setor de exploração mineral. O ouro, a alumina, derivada da bauxita, e o petróleo bruto correspondem por mais de 80% das receitas de exportação, por metade do PIB e por 25% das receitas governamentais. Trata-se, portanto, de economia altamente dependente da evolução dos preços internacionais dessas commodities. Ao longo de 2015, em razão da baixa continuada dos preços das commodities no mercado internacional, registraram um déficit na conta corrente e na conta capital, não compensados por déficits suficientes na conta financeira, situação que provocou déficit recorrente no balanço de pagamentos do país. Apesar do esforço da política externa do governo de Désiré Bouterse de tentar diversificar as relações externas surinamesas a partir do segundo mandato, o Suriname mantém aproximação com parceiros tradicionais, como Países Baixos, os Estados Unidos e, além da China, com vistas a obter apoio para fazer frente à deterioração da economia local, crescimento nulo em 2015 e retração do PIB em 2016. Paralelamente, o governo surinamês tem demonstrado crescente interesse na América do Sul, em especial nos países vizinhos, Brasil, Venezuela, é uma interrogação que eu faço, e Guiana. Atualmente, há 11 embaixadas residentes no Suriname: Argentina, Brasil, China, Cuba, Estados Unidos, França, Guiana, Índia, Indonésia, Países Baixos e Venezuela. Índia, Indonésia e China, países de origem das principais comunidades que constituem a população do Suriname, permanecem como importantes parceiros. Merece destaque o engajamento do país na organização regional. Na cúpula de Montevidéu, em julho de 2013, foi assinado o Acordo Marco de Associação com o Mercosul e Suriname. O país ocupou o PPT da Unasul entre 2013 e 2014. Ademais, o ex-vice-chanceler surinamês, embaixador Rob Ramlakan, ocupou a Secretaria-Geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, cuja sede é Brasília, entre 2012 e 2015. Estimamos que os ilustres membros do colegiado disponham agora de suficiente informação para a deliberação, sendo este escopo único deste relatório. Esta é o relatório, com a aprovação do nome do ministro Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para a Embaixada do Brasil no Suriname. A senadora Ana Amélia. Põe em discussão a matéria. Não há inscritos para discutir. Não havendo mais quem queira se posicionar, fica concedida vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. E passo imediatamente ao item 2, perguntando se podemos deliberar extrapauta na presente reunião uma outra mensagem que eu pediria que fosse ad hoc lida pelo senador Cristóvão, já que o relator original é o senador Pedro Chaves. Se não há discordância dos senadores, eu passo ao item 2, então. Fica aprovado que incluímos extrapauta a mensagem número 45 de 2017, não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal na conformidade com o artigo 52, inciso 4º da Constituição Federal, com o artigo 39, combinado com o artigo 46 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, a escolha do senhor Agemar de Mendonça Santos, ministro de segunda classe do quadro especial de carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Armênia. Autoria da Presidência da República,
o relator ad hoc, senador Cristóvão. Concedo a palavra para o colega senador Cristóvão para proferir, fazer a leitura do relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, o currículo elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores, em razão de preceito regimental, indica o embaixador Agemar de Mendonça Sanctus, ministro de segunda classe do quadro especial da carreira, para o cargo de embaixador do Brasil na República da Armênia. Ele nasceu em 1951, no Rio de Janeiro. Graduou-se no curso de preparação à carreira diplomática em 1977, foi aprovado no curso de aperfeiçoamento diplomático em 82, em 2001 foi aprovado no curso de altos estudos, com a tese Nova Diplomacia Consular, o cônsul como agente político e sua atuação nos Estados Unidos da América. Tornou-se terceiro secretário em 1968, segundo em 1980, primeiro por merecimento em 1987. Foi promovido a conselheiro, também por merecimento em 1995, e a ministro de segunda classe por merecimento em 2005. Está no quadro especial desde 2011. Entre as funções desempenhadas no Ministério das Relações Exteriores, destaca-se a de chefe substituto da Divisão de Divulgação Documental, em 84, chefe substituto da Divisão de Processamento de Dados, 85, chefe da Coordenação Geral de Privilégios e Imunidade, 2005. Foi também chefe de gabinete do Ministro dos Esportes, em 95, e em 2010 foi diretor de Relações Institucionais do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio, em 2016. Em missões no exterior, foi cônsul adjunto no Consulado Geral em Nova York, serviu na Embaixada do Brasil em Lima como encarregado de negócios, na Embaixada em Kuwait e no Escritório de Representação em Ramallah, também como encarregado de negócios, e como embaixador na Embaixada em Malabo, Guiné Equatorial. Recebeu as seguintes condecorações: Ordem de Rio Branco, Brasil, grau de oficial, Ordem Nacional do Mérito Equador, grau de comendador, Ordem do Mérito Naval Brasil, no grau de grande oficial. Publicou diversas obras. O Ministério das Relações Exteriores anexou sumário executivo sobre a Armênia. Segundo o documento, a Armênia conta com população de 3 milhões de habitantes, seu PIB de 10 bilhões, o PIB per capita foi de cerca de 3.450 em 16, o IDH foi de 0,743. O Brasil e a Armênia estabeleceram relações diplomáticas em 1992 e o Brasil conta com a embaixada em Yerevan desde 2006. No que se diz respeito às trocas comerciais, o intercâmbio entre o Brasil e a Armênia compõe-se em sua quase totalidade de exportações brasileiras àquele país. Em 2016, nossas exportações somaram 38 milhões. Enquanto que as importações da Armênia corresponderam a apenas 113 mil. No ano passado, houve expressivo crescimento na corrente de comércio, pois as exportações aumentaram 84% do valor em 2015. Os principais produtos da nossa pauta de exportação são carne, tabacos e sucedâneos. Os produtos que o Brasil mais importa da Armênia são vestuários e máquinas elétricas. O Brasil celebrou os seguintes acordos com a Armênia: Acordo de Cooperação Cultural, assinado em 2002, entrou em vigor em 2007, Acordo para o estabelecimento de regime de isenção de vistos para portadores de passaportes diplomáticos e serviços, assinado em 2002, Entendimento por troca de notas sobre isenção de vistos de curta duração em passaportes comuns, Acordo de Cooperação Educacional e Acordo de Cooperação Técnica, ambos firmados em 2016, ainda em tramitação no Ministério das Relações Exteriores e na Casa Civil, respectivamente. Antes de concluir, eu quero dizer que, para o Brasil, tem uma relação especial com a Armênia, tendo em vista a grande e muito expressiva, do ponto de vista de influência cultural e econômica, dos descendentes armênios, especialmente em São Paulo. Grandes intelectuais, editores, médicos, são filhos de armênios. É uma comunidade que o Brasil deve sempre olhar com carinho,
aqui dentro do Brasil e, portanto, o papel do senhor Agemar de Mendonça Sanctus é importante para nós. Diante do exposto, estimo que os integrantes dessa comissão possuem elementos suficientes para deliberar sob a indicação presidencial. Eu cumprimento e agradeço o senador Cristóvão, põe em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e fica concedida vista coletiva conforme o artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Eu peço ainda a compreensão para apreciarmos extra pauta o item 3, requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, requer nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, autorização de ausência da senadora Ana Amélia para representar a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no primeiro Seminário Internacional de Líderes em São Paulo. Autoria do senador Fernando Collor, em discussão a matéria, não havendo inscritos para discussão, em votação, senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Item 4 da pauta, requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 29, 2017, de minha autoria. Requeiro, nos termos do regimentais, aditamento ao requerimento número 25 de 2017, da Comissão de Relações Exteriores, para inclusão do presidente interino, presidente da Telebrás, senhor Jarbas José Valente, na audiência que estamos propondo. É de minha autoria, em discussão o requerimento, não havendo inscritos, ponho a apreciação. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o aditamento com o nome do presidente da Telebrás ao requerimento de minha autoria para uma audiência pública. Deliberação da ata da reunião anterior. Proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. E queria, por fim, agradecendo a participação de todos nessa manhã e nessa sessão importantíssima que tivemos aqui na Comissão de Relações Exteriores, e concluo convocando, senhoras e senhores senadores, membros da comissão, para a nossa próxima reunião deliberativa, agendada para 31 de agosto de 2017, às 9 horas, nesse plenário. Declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todos que nos auxiliaram na condução dos trabalhos.